do Tomás. Eu falei um pouquinho do trabalho importante que o Tomás está fazendo em relação à obra da Júlia, né? Esse livro A Árvore, mas eu trouxe também essa edição aqui belíssima do Ansieterna, também lançada, editada pela Vermelho Marinho. Vale a pena entrar no site da Vermelho Marinho e consultar o catálogo que eles têm lá. Então hoje o Tomás vem aqui falar como editor, falar sobre essa experiência de editar, de trazer de volta à prateleira a obra de Júlia Lopes de Almeida. Obrigada, Tomás. Bom, obrigado pelo convite, Ana, e a todos que estão aqui assistindo. Foi muito bom falar por último, porque eu vi tudo que falaram para poder acrescentar, porque editando a obra de Júlia daria mais ou menos uns 2 meses de palestra. São mais de 40 livros, dos quais eu já lancei 10 e pretendo lançar todos até o ano que vem. E essa é uma decisão muito difícil. Então, vou falar um pouco da minha carreira. Eu sou editora há 25 anos. Eu comecei muito preocupado em publicar em literatura infanto-juvenil, que eu acho que é o primeiro passo para o brasileiro, para o leitor, para a criança gostar de ler. E aí eu lancei muitos livros para a escola, que foram adotados e tudo mais, até que, há uns 12, 13 anos atrás, a tecnologia mudou, evoluiu e começou aquela questão do e-book, e eu resolvi fazer um teste. Deixa eu fazer e-book só de livros clássicos. Mas qual clássico? É lançar o Dom Casmurro, lançar aqueles tradicionais, o próprio Dom Quixote, uma tradução? Não, eu não quero lançar isso, eu quero descobrir a obra desses autores, porque ser escritor no século XVIII, no século XIX, era uma coisa muito difícil, porque não só você tinha que ter um conhecimento, uma formação, e quando você pega o livro da Júlia, vê o português dela impecável, isso era muito difícil. E hoje, com as tecnologias modernas, se lançam muitas obras. Eu não sei se vocês sabem, no Brasil, em média, são lançados 200 livros por dia. Tá? Então, para você ser um autor de sucesso, é uma coisa complicada. No mundo, são mais de 1 milhão de livros que se lançam por ano, de todos os autores do mundo. Então, como é que você vai ser um autor conhecido? Então, quando eu parti para os clássicos, eu quis pegar aquelas obras que eu não tinha lido, ou que eu tinha lido e não tinha gostado na época da escola. Como eu falo, eu li o Alienista com 11, 12 anos, eu falei que maldade que fizeram comigo, entendeu? Que não é um livro que você lê com 11, 12 anos. Mas depois me deram o Dom Casmurro, então aquela coisa da traição me deu um ânimo. Comecei, olha, Machado é bom. Hoje eu amo Machado, acho ele, não posso dizer dos melhores, né? Mas ele é o melhor, considerado pela crítica, mas eu pessoalmente prefiro a Júlia, entendeu? Acho que eles são contemporâneos e a Júlia para mim foi a melhor descoberta da minha vida. Quando eu comecei a fazer esses clássicos, eu não tinha expectativa nenhuma. Então vocês precisam entender o que é o trabalho do editor. Eu sou o editor independente. O editor independente não está lançando aquele livro que é um sucesso lá fora e que você quer ficar rico, milionário, vender 100 mil exemplares. Não é isso. O editor independente escolhe o que ele vai lançar. O foco não é vender milhares de exemplares. Eu acho que se a gente vende um exemplar, já valeu a pena. É claro que a gente tem que cobrir um custo de uma edição de um livro. E quando você parte para os clássicos, para mim tem 2 vantagens. Primeiro, que se ele já é um clássico, ele foi publicado e analisado há muito tempo num editor, que o custo era muito alto, então aquela obra valia a pena ser publicada. E a segunda vantagem que eu brinco, e eu posso explicar cada vez mais, é que eu digo que autor bom é autor morto. Por quê? Porque o autor morto não reclama que o livro dele não vendeu, que não está na vitrine da livraria, entendeu? Então, cada vez eu estou mais feliz, sem desconsiderar meus autores vivos, que são maravilhosos, são da casa, mas teve um ano que eu fiquei muito feliz que eu cancelei mais de 100 contratos. Eu falei, é muito complicado você lidar com o autor, se são lançados 200 por dia, a chance desse autor ser um sucesso é pequena. E o autor tem que trabalhar e entender que escrever é uma carreira. E a Júlia é uma profissional do livro. Ela vivia de livro, foi das primeiras escritoras a viver de livros no Brasil. Só para dar um dado para vocês, hoje no Brasil, autores que vivem exclusivamente de livro não chegam a 50. Então, são lançados 200 títulos por dia, 50 autores vivem só de livro. Os outros têm uma carreira, escrevem, têm a receita dos livros, mas tem outra forma de remuneração. Então, escrever e fazer sucesso
eu brinco, é que nem você quer ser um ator. Você começa um curso de teatro e amanhã acha que vai estar na novela das 8. Não é assim. Eu escrevi a profissão, a dedicação integral, e isso tem que ser levado a sério. Então, quando você pega a obra da Júlia, eu comecei a lançar, e eu lancei a Árvore, foi uma das primeiras. E por que eu escolhi a Árvore? Eu falei, nossa, que livro diferente. Entendeu? Eu não conseguia classificar ele. Entendeu? Foi como ela falou, não dá para classificar a Árvore. Aí eu lancei a Árvore, falei, não sei se vai vender. Vendeu alguma coisa, aí eu, de vez em quando vende, uma semana vende 2. Eu falei, mas por que as pessoas estão comprando a Árvore? Mas a Árvore eu sabia que era um livro difícil, que eu classifico mais como não ficção do que como ficção. Que ela fala, e eu vejo ela, a Júlia, como uma das primeiras ambientalistas do Brasil. Entendeu? O que ela fala de defesa do meio ambiente é muito válido para hoje. Então já existia preocupação e ela defendia isso. Aí eu lancei outros livros da Júlia, mas o primeiro que eu li da Júlia foi a Vilma Simões. Eu de uma seleção, tinha uma equipe que fazia uma seleção, e eu vi o Simões por acaso, foi minha mãe que leu. Ela falou, mas lê essa mulher. Você já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar de Júlia. Aí eu li a Vilma Simões e nossa, eu falei, quando isso foi escrito? Parecia um livro moderno, a forma de escrever, sabe, o tema, apesar de ser passado há muito tempo, aquela coisa da mãe com a filha e como é que vai sobreviver, tem que ter um casamento horrível e tudo mais. Aí eu fiquei apaixonado, eu falei, eu quero publicar mais dessa mulher. Aí eu lancei a Falência, que está aqui também pela edição. Hoje tem várias edições da Falência, e a Falência também foi outra descoberta para mim, que é um livro bom, um livro pesado, mas é um livro que fala de traição no primeiro capítulo, entendeu? Então você fica pensando, nossa, ela já falava desses temas há muito tempo. E eu também não esperava nada da Falência, até que um dia a empresa, minha distribuidora de e-books, falou, Tomás, o seu livro A Falência vendeu 30 exemplares essa semana. Eu falei, mas e-book não vende? Como é que vendeu 30 exemplares? Aí eu descobri que a Falência começou a ser adotada em vestibular. Eu falei, nossa, então a Júlia começou a ser descoberta, isso já tem 10 anos. O que aconteceu? Eu, como editor pequeno, não tenho como fazer edições lindas, caras. Eu deixei a minha Falência lá, e grandes editoras, como funciona no Brasil? As editoras grandes querem ganhar dinheiro. Então, se você for ver os livros adotados no vestibular, aquela lista de 10, você vai ter 50 edições. É da Moderna, é da Ática, de editoras grandes, é da Penguin. Então, vão ser edições que eles querem. Isso vai dar dinheiro, vamos fazer isso. E eu, como editor independente, não estou interessado em ter esse livro, porque eu não tenho como competir com eles. Então, meu objetivo foi ter a obra inteira de todos os autores que eu gosto, ou mesmo que eu não goste. Então, conversei com muitos professores, escritores, pesquisadores de literatura clássica, me deram uma lista de mais de 500 livros. Aí eu falei, agora eu quero lançar o primeiro livro em português. Aí me deram aquele Bernardinho Carvalho, uma coisa assim, não lembro o nome direito, mas eu não gostei, eu não vou publicar isso não. Aí falou, qual foi o primeiro romance? A.G. Teixeira de Souza, O Filho do Pescador. Eu falei, opa, vou lançar isso. Não vendeu nada. Entendeu? Esse último semestre ele começou a vender muito. Porque as pessoas, nossa, tem uma edição desse livro, eu quero ler para falar mal ou para falar bem, mas eu quero saber o que foi o primeiro romance. Então ele está vendendo, é uma coisa pequena, mas está vendendo. E aí, quando a gente fala, vou publicar a Júlia, por que a Júlia? Eu escolhi Ânsia Eterna, que é essa edição daqui. Só que primeiro eu fiz essas edições simplesinhas aqui, que o meu objetivo era chegar no aluno. Vamos fazer uma edição sem orelha, barata, que o aluno possa comprar a R$20. Me baseei um pouco naquela coleção da LPM, que eu acho maravilhosa, que eu li muito, aquela que tinha na banca que você girava, às vezes você estava viajando para algum lugar, ia pegar um monte, vou ter 6 horas, vou pegar um livrinho, eu pegava 3 contos do Edgar Allan Poe, 2 do Chekhov, 8 do Machado, você ia pegando aqueles livrinhos e ia lendo no livro de viagem. Dessa coleção para mim é fundamental. E quando eu penso nessa coleção, eles lançaram 1000 e alguns títulos. Hoje a editora foi vendida por um grupo grande, e eu espero nunca ser vendido, porque o meu prazer é poder publicar. Então o pessoal sabe que eu tenho no meu arquivo 10.000 clássicos em língua portuguesa, tanto do Brasil quanto de Portugal, para lançar. A maior dificuldade para mim é encontrar autoras mulheres. E eu tive muita sorte quando eu lancei oficialmente o Ânsia Eterna na Bienal do Rio. A Biblioteca do Senado tem uma coleção fenomenal das mulheres, e eles viram que eu estava lançando no mesmo dia que eles, e tinha uma palestra onde eu conheci Beth e Cláudio. O Cláudio tinha 88 anos na época, era isso, alguma coisa assim, e eles me
convidado para uma feijoada na casa dele, ele me abriu a biblioteca dele. E aí isso me deixou uma cabeça fodida. Feijoada feita pela Beth. Isso acabou assim com como é que eu vou editar a Júlia, que eu estava editando, pegando as edições originais. Isso é uma decisão, editar a Júlia. O que você faz quando você edita um clássico? Eu normalmente vou na primeira edição. Mas às vezes o próprio autor, a Júlia ou o Machado, revisam a edição e fazem uma segunda que eles consideram definitiva. O Ânsia Eterna tem 2 edições. Eu lancei baseado na primeira, porque eu acho a primeira tão boa que a segunda seleção eu descartei um pouco. Eu acho que ela é boa também, mas a primeira é tão perfeita para mim que eu não quis mudar. Então quem quer conhecer a obra da Júlia, escolheu a obra 1903, aproximadamente, foi lançada como ela quis publicar naquela época, independente das mudanças posteriores. Isso é uma decisão editorial. Que edição você vai pegar para